Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. No vídeo de hoje você vai aprender a respirar nos exercícios. Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade nisso e acabam alguns perdendo até o ar. No agachamento, eu puxo o ar na descida, solto na subida, nas puxadas, nas remadas, desenvolvimento. Nosso tema hoje é respiração. Bem simples, prático, direto ao ponto, mas vai ajudar bastante você. Roda a vinheta. Quando nós falamos de respiração, você tem que estar focado exatamente no seu abdômen. Por quê? É ele que vai editar, ele vai de alguma forma deixar essa parte aqui sua, que é o transverso do abdômen, deixar a sua coluna mais encaixada, ou seja, mais certa, digamos assim, para receber aquela sobrecarga que você está colocando nela ali. Então, uma coisa, quando você está aqui, você fica com a barriga solta, aquela barriga solta, ou seja, se eu vou agachar com a barriga solta assim, em tese, eu posso sobrecarregar a minha coluna. Então, se eu saio disso aqui, ó, para... joga a barriga para dentro mais encaixado, a minha coluna ela vai ficar mais alinhada para fazer um bom agachamento, por exemplo, tá? Então a ideia aqui é que eu faço algumas passagens com vocês, fazer uma puxada, um agachamento, para você pegar a ideia e você aplicar nos seus treinos. Porque a ideia, presta atenção, é o seguinte, gente, vamos fazer um agachamento aqui, tá? Vamos fazer um agachamento sem ideia, fazer um agachamento com halter, tá? Mas pode ser qualquer tipo de agachamento que você tenha aí, tá? Olha só, se eu faço o agachamento, eu tenho que travar o ar na descida e soltar o ar na subida. Porque quando eu travo, ou seja, quando eu travo aqui minha barriga, ela vai deixar essa parte aqui mais estável, que é o transverso do abdômen, e por consequência não vai gerar sobrecarga na minha coluna. Se eu deixo o abdômen solto, ou seja, para fora, Leandro, e eu que tenho uma barrigona, o máximo que você conseguir travar já está ótimo. Joga a barriga o máximo para dentro, ó, para dentro, e mantenha ela travada. Quando você faz o agachamento, obviamente o seu abdômen já vai estar trabalhando, ele vai trabalhar, querendo ou não. Só que quando você tem uma consciência corporal a mais do seu abdômen, fica mais prático de você já ter essa percepção do abdômen trabalhando e você já vai fazer para qualquer exercício do seu treino. Por exemplo, ó, no agachamento, você vai travar o abdômen. Então, ó, travou o ar, certo? Desceu com ele travado. Ó, desci. Na subida, você vai soltar o ar desde aqui do começo, ó, vai soltando, ó. Beleza, desceu novamente, barriga travada e... ou seja, eu travo o ar na descida, né? Travo a barriga na descida, desço com ele travado. Imagina que eu vou fazer normal, sem falar, ó. Desço travado e solto o ar. Ou seja, toda vez que você agachar, você vai agachar com a barriga travada. Quando você for subir, barriga travada, solta o ar... e joga a barriga para dentro. Ou seja, no agachamento eu travo desde que ele travado. Na subida eu vou soltando o ar desde quando eu comecei a subir. Comecei a subir, solto o ar e assim por diante. Então a ideia do agachamento, mesma coisa. E o afundo, a mesma ideia. Então pega a ideia, agachamento, afundo. O leg press, por exemplo, mesma coisa. Quando você está descendo a plataforma, você vai travar o ar jogando a barriga para dentro. Trava o ar. Na hora de você subir e empurrar o leg press, você vai empurrando e... soltando, jogando a barriga para dentro. Então, a ideia do leg press é, trouxe, né, puxou o ar, ó, puxa, travou, desce o peso. Desceu o peso, quando você for subir, você vai soltando, mesma coisa do agachamento, vai soltando o ar, né, e jogando o peso para cima, ó. E volta. E voltou. E empurra a plataforma e vai soltando a barriga, sempre com a barriga travada. E, gente, é óbvio que quando você faz exercícios, qualquer movimento vai ativar o seu abdômen. Só que, quando você tem essa percepção de jogar mais ativação para o seu abdômen, você já vai fortalecendo o que a gente chama de músculos profundos, que eu vou colocar do lado aqui, que são o transverso do abdômen. É como se fosse uma cinta que você tem aqui em volta da sua barriga, que de alguma forma, se você tem esse abdômen fraco, o que acontece? As suas vísceras, o seu intestino, ele vai sendo empurrado para frente. Você vai ficando com a barriga, às vezes aquela barriguinha que você tem, que é sua falsa magra, né, de alguma forma, às vezes nem é gordura que tem ali. Tem gordura? Pode ser, mas tem enfraquecimento também. Quando você fortalece a parede do seu abdômen, você de alguma forma já tem essa ativação. E lembre-se, quando eu particularmente não sou aquele cara que faz abdominais o tempo inteiro e eu tenho a barriga travada. Por quê? Porque eu utilizo essas estratégias em agachamento pesado, levantamento terra pesado, ou seja, você ajuda com a respiração ativa a essa musculatura que é a parede do seu abdômen trabalhar de forma mais eficiente. Então, quando você fazer os exercícios, independente, eu vou fazer aqui uma puxada com você, a mesma coisa, remada, desenvolvimento, um tríceps, uma rosca direta, a mesma ideia vai ser aplicada para todos eles. Quando você aprende a respirar, vai perceber que você está mais consciente de deixar sempre a barriga travada e por consequência vai ter mais resultado. Quando você faz uma puxada, tá? Vou sentar aqui nesse step, olha só, a puxada é a mesma ideia, tá? Segue a mesma linha. Então eu vou fazer o que, ó? Geralmente começa lá em cima, né? Então você vai puxar o ar, ó, trava, e aí quando você puxar você solta.
Aí você puxou, puxa todo o ar e solta. E assim por diante. Puxou, soltou o ar. Puxou, soltou o ar. A mesma coisa se aplica, por exemplo, para uma remada. Então, na remada é o seguinte, você vai, na hora de você tracionar, você vai puxar. Quando você voltar o peso, solta o ar. Puxou, solta o ar. Puxou e assim por diante. A ideia de você respirar nos exercícios é você ter essa percepção de que tem pessoas aqui que colocaram nos comentários que sente tontura no treino. Você sente tontura no treino porque é bem provável que você está, por exemplo, vou fazer um agachamento e a pessoa não respira. Ela agacha e sobe e fica mantendo o quê? Quanto mais você não respira, você aumenta a pressão interna no seu corpo. E aumenta a pressão interna, vai faltar oxigênio no seu corpo. Se falta oxigênio, falta oxigênio também no seu cérebro. E o seu cérebro, obviamente, você vai sentir tontura. Tanto é que quem desmaia, né? Geralmente é um estímulo de defesa do seu cérebro, te fazendo ali desmaiar para você não ter nenhum problema a mais. Então, o seu cérebro está sempre focado em deixar você na maior defesa possível. Então, se você não respira, principalmente em movimentos que já tem uma sobrecarga maior, pode ser que você tenha gerar algum tipo de desconforto, tontura, sem que sentar, aí daquela ânsia de vômito também. Lembrando que ânsia de vômito pode ser outros fatores também. Por exemplo, quando você está com aquela perna ardente, sabe? Aquela que a gente chama de acúmulo de ácido lático, que quando a sua perna começa a arder, pode gerar um efeito rebote, que o seu organismo ele faz você vomitar para você parar também. Então entenda, talvez você tenha uma facilidade de você vomitar. É difícil acontecer, tá, gente? Quem treina muito pesado, que estimula, estressa muito o corpo, pode ser que você venha vomitar. Se o seu treino ali é normal, uma pessoa natural, uma pessoa que não vai ter nenhum problema, tá? Pode ser que você tenha ânsia de vômito, dá uma relaxada, respira um pouco, toma um pouco de água e volta pro treino, beleza? Agora, a questão da respiração, olha pro microfone, né? Porque tem hora que ele me dá umas ele me dá umas enganadas aqui. A questão da respiração é isso, tá, gente? Vou fazer algumas passagens aqui com movimentos pequenos também. Por exemplo, quando você faz um desenvolvimento, vamos lá, desenvolvimento. Ó, mesma coisa, tá? Travou o abdômen, então você vai jogar o peso pra cima e travar o ar, ó, travou. Desceu, solta o ar. Barriga travada. Trava o ar, puxa, né, o ar e expira. Ou seja, inspira na subida e solta o ar na descida. Travando o abdômen. Então você tem um modelo de respirar. Por quê, gente? Se você não respira, como mencionei, você pode vir a ter algum problema. Vai aumentar a pressão no seu corpo. E aumentando a pressão, pode ser que você passe mal. Então a ideia é você pegar o mecanismo. Pega a ideia desse treino aqui, desse modelo, e aplica nos seus treinos. Não tenho dúvida que você de alguma forma já vai conseguir ter um bom direcionamento aí nos seus treinos, tá? É uma dúvida bem simples. A mesma coisa, por exemplo, como eu falei, remada. Vamos fazer agora um tríceps aqui. Então, por exemplo, se você faz um tríceps, é um músculo pequeno, né, que não vai exigir tanto assim, porém você pode respirar e já ter uma ativação aí da questão do seu abdômen. Ou seja, o abdominal, ele trabalha em todos os movimentos da musculação, não é um movimento específico. Deixa eu ter você mais pra cá, aí na prática comigo aqui, vem comigo, olha só. Então quando você de alguma forma fazer o tríceps, você vai utilizar a mesma estratégia. Então, por exemplo, vou puxar o ar aqui, certo? Puxei, e na volta eu solta o ar e traga a barriga pra dentro. Então a ideia é não deixar a barriga solta. Pina a bunda, barriga pra dentro e você faz exercício, ó. Puxa o ar e solta. Inspira, solta. Inspira, solta. Inspirar é encher o tórax. Soltar. Expirar é soltar o ar. Então toda vez que você fizer aqui, tô fazendo tríceps, a bunda empinada e tal. Então inspirou, voltou. Inspirou, voltou. Rosca direta, a mesma coisa. Toda vez que você aprender a fazer a respiração, você já vai ficar automático pra você, ó. Então puxa o ar e solta. Puxa o ar e solta. Sempre com a barriga travada, ó. E assim por diante. Então, a ideia de você respirar nos exercícios é interessante você aprender a fazer a respiração para que você não tenha nenhum tipo de problema. Quando você está com tontura no treino, pode ter quase certeza que você de alguma forma está com algum problema na respiração. Então, você não respira, aumenta a pressão interna do seu corpo e o seu cérebro ele fica meio sem oxigênio. Então, dá essa tontura. Respira, senta um pouco, toma água e aprenda a respirar nos exercícios. Você vai perceber que com o tempo você vai treinando, vai ficando cada vez mais do feeling maior para a questão da respiração. Um outro detalhe, para você, por exemplo, que se você tem pressão alta, eu espero que você de alguma forma tenha passado no médico, você saiba exatamente o que está fazendo, tá? Pressão alta, você não pode fazer os movimentos de forma contínua, tipo 5, 6, 7, porque vai aumentar mais a pressão no seu corpo. Para você que tem pressão alta, é mais fácil você fazer cluster set, que é o quê? Coloca uma carga, seja qualquer exercício for, faz 3 repetições, dá uma pausa de 10, 15 segundos, faz mais 3 repetições, ou seja, vai fazer blocos de peso. Por quê? Quando você descansa, a sua pressão vai baixar, e lógico, né, a pressão interna,
perna e você consegue fazer, continuar fazendo exercício. Se você faz movimentos contínuos, ou seja, entre 8 a 12 contínuo, vai aumentar muito a sua pressão. E para quem tem pressão alta, por exemplo, o leg press ele não é aconselhável, porque aumenta muito a pressão no seu corpo. Então a ideia, pode fazer o leg press? Até pode, desde que você faça cluster set. A ideia é, faz 3 repetições para quem tem pressão alta, tá, gente? Se você não tem pressão alta, isso aqui não serve para você. Faz 3 repetições ou 4, descansa um pouco, 10, 15 segundos. Depois faz mais 4 repetições, descansa mais 15 segundos. Ou seja, faça cluster set. Você vai fazer entre 8 a 12, só que dando pausas entre as séries ali, tudo bem? Agora você, por exemplo, que tem diabetes, mesma coisa. Se você é diabetes, você sabe exatamente que você tem que medir a insulina antes, durante e depois, para que você não tenha nenhum problema de pico de hipoglicemia no seu sangue, tá? Então, é só algumas passagens aqui para você entender. É um vídeo curto, mas muito importante da respiração dos exercícios. Coloque nos comentários abaixo, você respirava correto ou você de alguma forma travava o ar e você ficava todo tonto aí quando você faz exercícios, tá? Então é isso, gente. Um bom vídeo curto, direto ao ponto, mas é muito para tirar dúvida da galera, tá? Respiração dessa forma. Então, agachou, puxa o ar, trava, travou, agachou, solta o ar na subida. Vai fazer uma puxada, ó, puxa, inspira, soltou o ar na subida. Vai fazer uma remada, puxa o ar e solta. Vai fazer o desenvolvimento, mesma coisa, ó. Travou, lá em cima, voltou, solta o ar. Inspira e solta o ar, sempre com a barriga travada. Quanto mais você fizer isso, você vai repetindo, vai ficando mais fácil você executar os exercícios, beleza, gente? Então, se fez vídeo pra você, deixa seu curtir, seu comentário, compartilha mais pessoas, se inscreva no canal e agradeço imensamente os comentários, compartilhamentos, espero que de alguma forma os conteúdos estejam ajudando vocês. E vamos lá, né, pra cima que a gente vai conseguir chegar ao nosso objetivo. Tamo junto, gente, é nóis, um abraço, fui!